Bom dia, meninos e meninas. Vamos então ao nosso último grupo de estudos. E aí eu optei por hoje nós trabalharmos com funções do que e do se. É algo que é frequente nos exames, né? Então acho que valeria a pena a gente dar uma reforçadinha nisso. Eu mandei a vocês a lista de exercícios, então a ideia é que vocês primeiro façam a lista de exercícios, né? Façam sozinhos com os conhecimentos de vocês e em seguida vocês acompanhem a resolução comentada, que é o que a gente vai fazer agora. E aí, depois, caso vocês tenham dúvida, é só vocês escreverem que eu vou ter assim o maior prazer em tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, mostrando para vocês a lista que eu lhes mandei separadamente, não é? Então, vamos aqui à nossa lista. Pronto, não é? E aí, vamos ver se vocês se saíram bem. A gente aproveita, então, para tirar as dúvidas. Então, vamos dar uma lembradinha aí, que funções eu tenho disponíveis, né? A palavra ser, ela pode ser algumas coisas, né? Então, ela pode ser, por exemplo, pronome apassivador. Ela é pronome apassivador quando ele está combinado com verbo transitivo direto e indireto mais ser. Então, você tem, você tem a frase na voz passiva sintética, lembram-se? É o caso de vendem-se casas, lembra que equivale a casas são vendidas? Aluga-se este apartamento, não é? Então, o se pode ser pronome apassivador. O se pode ser também uma conjunção integrante. Por exemplo, não sei se ele veio. Lembra que dá para trocar por isso, a não ser isso? Quando a oração inteira, que vem logo depois da principal, é trocável por isso, esse ser ou a palavra que, também mesma coisa, que a iniciam, são chamados de conjunções integrantes, né? Então, essa é a segunda possibilidade. O se pode ser índice de indeterminação do sujeito. Então, por exemplo, se eu tiver verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação mais se, e esse verbo sempre no singular, o se é índice de indeterminação. Então, por exemplo, era-se feliz, trabalha-se muito, precisa-se de empregados, não é? Existe o se, que é parte integrante do verbo. Por exemplo, ele arrependeu-se do que fez. Não existe o verbo arrepender sem o se. Estão lembrados? Então, esse se que aí acompanha forma o verbo pronominal. Então, é parte integrante do verbo. Existe o se palavra expletiva, né? Ele só está lá para reforçar o sentido do verbo. Por exemplo, eles se foram para sempre. Não há diferença entre eles se foram para sempre e eles foram para sempre, né? Então, esse ser só está para reforçar o verbo. Aliás, o que também pode ser palavra expletiva, né? Por exemplo, eu é que fiz isso. Eu é que fiz, tá certo? Vamos combinar que eu é que fiz isso, ou eu fiz isso, não faz diferença. Esse aqui só reforça o verbo. Então, existe o que é conjunção integrante, existe o que é partícula expletiva, existe o que é pronome relativo, quando ele é substituível por o qual, estão lembrados? Por exemplo, o rapaz que chegou é meu amigo, o rapaz o qual chegou é meu amigo. Existe o que pronome interrogativo, o que aconteceu, por exemplo? Existe o que substantivo, ele tem um que de interessante. Então, tudo isso nós já estudamos, né, ao longo do ano. A ideia é ver se vocês se lembram, né, se vocês conseguiram sair bem. Então, nós temos uma sériezinha aqui de 9 exercícios, né, que é para reforçar um pouquinho os estudos sobre isso. Vamos lá, então. O professor queixou-se do aluno. O se é. Se vocês pensaram na letra D, perfeito. Não existe o verbo queixar, né, gente? Existe o verbo queixar-se. É como se fosse emendadinho, como se nem tivesse o hífen, né? Então, esse se aí é parte integrante do verbo. Assinale a alternativa em que o se indica a indeterminação do sujeito. Então, a gente sabe que tem que ter aquela combinação, né? Ou verbo transitivo indireto mais se, ou verbo de ligação mais se, ou verbo intransitivo mais se. Isso acontece, gente, na letra D de dado. Pensa-se novamente em mudança de plano inicial. Quem pensa? Alguém, não sei, sujeito indeterminado, certo? Detalhe importante: se fossem mudanças, seria pensa-se do mesmo jeito, tá? Por que não são as outras? Olha só, a letra A, comenta-se após as provas cada uma das questões. Esse ser que aí está
é pronome apassivador, olha, cada questão é comentada. Comunicaram-se por telefone antes da decisão final. Um se comunicou com o outro se comunicou com um, tá certo? Então, isso aí é pronome reflexivo recíproco. Numa tarde de maio, casou-se naquela igrejinha. Ser parte integrante do verbo, o verbo casar-se, não é? Julga-se, apesar de tudo, um excelente governador. Ele julga ele mesmo um excelente governador. Isso aí é um pronome reflexivo. Então, a resposta é mesmo a letra D. Número 3. Em qual das alternativas a palavra ser tem a mesma função que na frase? Os caminhões chocaram-se com violência. Veja que na frase, os caminhões chocaram-se, um se chocou com o outro e o outro com um, certo? Existe aí a ideia de reciprocidade. Essa ideia de pronome reflexivo recíproco, expressando reciprocidade, apenas acontece na letra B. Eles se cumprimentaram friamente. Um cumprimentou o outro cumprimentou um. Então, a mesma noção de reciprocidade, tá? A número 4. Se você sair agora, nunca saberá se dissemos a verdade a eles. E qual foi a sua a sua reação, não é? Ao se verem ao se verem diante daquela descoberta. O texto acima, no texto acima, a palavra ser, respectivamente, o quê? Olha só, se você sair agora, caso você saia agora, este ser é apenas uma conjunção condicional, certo? Que já elimina a letra B e a letra C, né? Nunca saberá se dissermos a verdade. Nunca saberá isso, certo? Inicia aí uma oração subordinada substantiva. Então, esse ser é uma conjunção integrante. Qual foi a sua ao se verem naquela situação, né? Ao verem eles mesmos naquela situação, ao verem eles naquela situação, pronome reflexivo, o sujeito pratica e recebe a ação. Resposta, letra D de dado. Questão 5. Considerando como conjunção integrante aquela que inicia uma oração subordinada substantiva, indique em qual opção nenhum C tem essa função. Ou seja, nenhum deles é uma conjunção integrante. Isso, gente, só está acontecendo na letra B. Olha só, comenta-se que ela se feriu de propósito. Comenta-se isso. Ou seja, esse ser aí, ó, é um verbo transitivo direto mais ser, né? Esse é um pronome passivador. A oração que vem depois, que tem função de sujeito, né? É um sujeito paciente. Então, comenta-se, né? É comentado. Que ela se feriu de propósito é comentado. Ela feriu ela mesma, pronome reflexivo. Ou seja, nenhum dos dois é conjunção integrante. Em todas as outras, é conjunção integrante, porque inicia uma subordinada substantiva e há o truquezinho básico que dá para trocar por isso. Olha, ninguém sabe isso, ninguém viu isso. Olha a letra C. É o que eu gostaria de saber isso, se vai ou se fica, isso ou isso. Saberia me dizer isso? Quer dizer, em todas as outras, você tem o C conjunção integrante, menos na letra B. Questão 6. Assinalar a alternativa onde a palavra em destaque é um pronome, seja lá de que tipo for. Né? Se vocês pensaram na letra A, perfeito. O homem que chegou é meu amigo. O homem o qual chegou é meu amigo. Então, esse aqui é o pronome relativo. Ele liga o que veio antes ao que veio depois. Veja por que os outros não são. Notei um quê de tristeza em seu rosto. Esse que, gente, é substantivo. Repare que tem um artigo antes. Então, ele funciona como substantivo. Importa isso. Esse que é uma conjunção integrante. Ele é que disse isso. É igual o exemplo que eu dei no início a vocês. Ele é que disse isso, ele disse isso. Não faz diferença, não é? Então, esse aqui é só um reforço. Vão ter que dizer a verdade. Esse é um jeito coloquial de dizer a construção que na norma culta é assim. Vão ter de dizer a verdade. Esse que tem valor de preposição, porque ele está unindo dois verbos. Resposta do exercício, então, letra A. Questão 7. Você que pensa que a vida flui segundo as leis do poder. A palavra que classifica-se respectivamente como? Então, olha só, esse primeiro, você é que, esse que funciona como uma partícula de realce.
porque esse aqui pode ser eliminado, lembram? Você pensa que, esse aqui só reforça o verbo. Esse que, olha, o segundo que, você é que pensa isso, novamente, inicia uma oração subordinada substantiva. Isso faz do que uma conjunção integrante. Isso dá como resposta a letra E. Perfeito. Questão 8. Assinale a alternativa em que o C está passivando o verbo. Ou seja, se ele está passivando o verbo, ele funciona como pronome apassivador. Então, ele deve estar junto com um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. E dá para inverter a frase daquele jeito que a gente já viu, né? Isso, gente, só acontece na letra A. Tempo não se mede pelos ponteiros do relógio, mas pelo vácuo da comunicação entre dois amigos. Tempo não é medido, certo? Tempo não é medido pelo relógio, mas pelo vácuo da comunicação entre dois amigos. Então é isso. Eu tenho aí o verbo transitivo direto mais ser. Né? Este ser é a única coisa que está antes, porque o não atrai o pronome. Mas não deixa de ser pronome passivador. Repare que você troca por não é medido. Então é voz passiva mesmo, tá? Então, resposta à letra A. E a última questão é a seguinte: aponte a alternativa na qual o C é índice de indeterminação do sujeito. Então, olha só, ele tem que estar com verbo transitivo de indireto, ou intransitivo, ou de ligação. Isso acontece, pessoal, na letra A. Trabalha-se dia e noite. Quem trabalha dia e noite? Alguém, sei lá, sujeito indeterminado, certo? Repare que na letra B e na letra C, Pedro atirou-se na piscina e ela se faz de boba. Aliás, não só, a B, a C e a D, né? Nessas três, o C é pronome reflexivo. O sujeito está aí praticando e recebendo a ação, tá? Então, gente, é isso. O objetivo aí dos exercícios, né, foi fazer uma pequena revisão sobre essa parte, né, sobre funções do ser, funções do que, né? E aí vocês já sabem como funciona. Caso vocês tenham aí qualquer dúvida, basta vocês escreverem, basta vocês perguntarem, que eu vou ter assim o maior prazer em explicar para vocês, tá bom? Então, fiquem bem, um grande beijo aí a todos vocês, né? Enfim, e é o que eu disse já para vocês na aula da manhã. Eu espero que vocês sejam muito felizes, que dê muito certo, né? E que vocês tenham aí um Natal maravilhoso junto com as pessoas que vocês amam e um ano novo, obviamente, melhor ainda. Tudo de bom para todos vocês, tá? Tchau, gente.